E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí uma análise completa da Renata Ruel, ex-árbitra, sobre o lance de ontem, aquela patifaria, aquela coisa ridícula no clássico Palmeiras e São Paulo, lance que culminou com a desclassificação do nosso querido Tricolor. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal e deixe aí a sua opinião, o seu comentário sobre o jogo de ontem, sobre essa arbitragem ridícula do nosso país. Vamos estar assistindo o vídeo junto e no final do vídeo eu volto, a gente vai falar bastante sobre o jogo de ontem e sobre, mais uma vez, o São Paulo sendo prejudicado pela arbitragem. Créditos eleitorais deixa na descrição, se mais enrolação já sabe esse, bora pro vídeo. Fraquinho, não, tá 10. O Belmonte falou que o VAR estava parecendo jurado de desfile de escola de samba. Acontece muito. Vamos falar com a Renata Ruel, que eu acredito que, além de saber muito de arbitragem, também é uma grande foliã do carnaval, imagino eu. Bom dia, Renata! Bom dia, Abel, Eugênio, Prof. João, fã de esporte. Adoro carnaval. Como é bom ser brasileiro, principalmente no carnaval, Abel. Olha, eu concordo com uma das falas aí, que a arbitragem ruim, mas a arbitragem ruim ontem, a arbitragem ruim em São Paulo e Novo Horizontino, a arbitragem ruim em vários jogos durante o campeonato, que numa fase de grupos, muitas vezes a gente deixa passar porque não interfere muito no resultado, são times menores. A arbitragem no campo ruim, a arbitragem no vídeo ruim, a arbitragem brasileira ruim, porque a gente tem visto outros campeonatos também com polêmicas. Então, assim... Arbitragem ruim em Corinthians e Mirassol. Também. Ele expulsou o Carrídio. E num lance semelhante, porque não tem lances iguais, a do Zé Ivaldo. Lances muito semelhantes, um é expulso, o VAR chama, o outro não. Então, assim... você tem erros de arbitragens constante. E isso, querendo ou não querendo, atrapalha o produto futebol, o Campeonato Paulista. A Federação Paulista teve uma grande época que tinha os melhores árbitros do Brasil. Hoje a gente fica assim, quem vai apitar a final? Perfeito. Quem vai apitar a final de um Palmeiras e Corinthians, que é um jogo gigante. Para mim, é um dos maiores derbys do mundo, não é só do Brasil. As finais, né, Renata? Que vai precisar de dois, né? Se fosse um, você ainda falava Klaus. Mas Renata, o Klaus não vai apitar os dois, né? Antes de você falar especificamente do lance marcado, falta ou não falta, você concorda com o Belmonte, que é dirigente do Tricolor, que o árbitro estava longe da jogada? A gente vê o lance, né? E aí, a hora que você vê o lance, ó, essa imagem aberta, ela ajuda demais para você observar onde o árbitro estava. Porque aí também é interessante a gente falar o quê, Abel? Eu tenho a impressão que ele estava bem distante. Ele estava distante. E aí é onde faltou a leitura do árbitro. A gente fala na arbitragem, usa o termo mesmo. O árbitro tem que ter a antecipação mental. O São Paulo estava com a bola, o Rafael tinha a bola e provavelmente ele pensou equivocadamente, o árbitro, que o São Paulo vai sair jogando, então eu já posso me antecipar mais para o meio do campo. Rafael vai rifar a bola, né, Renato? Exatamente. E aí, só que é a hora que você tem que fazer uma observação geral da jogada. O São Paulo está com a posse, mas olha 3 jogadores do Palmeiras pressionando a saída de bola. Você tem 3 jogadores do Palmeiras pressionando essa saída de bola, eu não vou lá para o meio do campo esperar o Rafael rifar. Eu tenho que aproximar. Pode acontecer alguma coisa ali. Então, é um erro de leitura de posicionamento, sim, da arbitragem. Esse é o primeiro fator. Tudo errado, né, Renata? Porque está se falando pouco, mas ele apita o pênalti e, portanto, ele invalida a sequência do lance em que o Palmeiras podia fazer o gol. Mais um erro. Então, você tem um erro de leitura e posicionamento. Você tem um erro dele apitar na hora e não usar o protocolo do VAR, porque no protocolo do VAR você também tem o delay do apito, não é só o delay da bandeira. Você também espera a jogada se concluir dentro da área para depois decidir se você dá um pênalti ou não. Porque se ele apita antes, o Palmeiras poderia ter feito um gol e ele teria que anular. Então, você também tem erro de posicionamento, erro de protocolo do VAR dele apitar antes, professor. Renata, aquele cara que está na padoca nos assistindo, na padaria, ele parou até de comer o pão. Ele quer saber. Tem um cara que tá adiando, falando, peraí, pessoal, não começa a nossa reunião de hoje, não? Sabe, aqueles que eu quero saber na ESPN, que os caras vão falar que... Fala logo, Renata, foi pênalti ou não foi? Eu adoro
essa tensão, vamos falar, mas esse aqui não tem nem o que falar, né? Eu acho que esse aqui não tem nem aquela expectativa se foi ou não foi. O que eu vejo nessa jogada? Primeiro que contato faz parte de jogo. O Abel fala em obstrução. Você tem 2 pontos na regra que eu acho interessante a gente falar. Impedir o avanço do adversário com contato físico, que é tiro livre direto, e sem contato, que é tiro livre indireto, que a gente falava muito antigamente. Só que a regra também deixa claro, estar no caminho do adversário não é o mesmo de se colocar no caminho do adversário. É uma falta, ou impedir um avanço, uma obstrução, quando você faz uma ação de bloqueio, se colocando no caminho. Para mim, a ação do defensor aqui é o quê? Justamente tirar a perna, tirar o corpo. Sim. E você pode ocupar um espaço no campo. Eu falo sempre isso. Eu ocupei o espaço, eu não tenho que necessariamente fazer assim, ó, passa. Não vou sair do meu espaço. Mas o defensor ainda tenta recolher a perna. Para mim, ainda mais, eu falo isso sempre, né? Que amo assistir o futebol europeu. Isso aqui não é pênalti nem aqui e muito menos lá, né? E, dependendo da interpretação do árbitro, ele poderia dar um cartão amarelo para o Vitor Roque, além de não marcar o pênalti? Ou você não vê como um lance de amarelo? De simulação? De simulação, não, porque você até tem o contato físico. Apesar de eu achar que ele projeta o corpo antes do contato. Um fã de esportes que nos mandou mensagem falou que é o tigrinho piscineiro. Eu vi. Que ele mergulhou. Eu concordei com ele. Tigrinho piscineiro na estreia, mas deu certo. Você vê que ele projeta o corpo até antes do contato. Então, assim, vai muito da situação ali. Como você tem um contato físico, ainda fica muitas vezes mais difícil do árbitro marcar uma simulação e dar amarelo. Agora, não quer dizer que não pode ter sido uma simulação e muito pior é marcar pênalti, na minha visão. E podemos lembrar, Renata, que no Corinthians e Palmeiras, no Allianz Parque, o Yuri Alberto foi expulso por simulação. Exatamente. Com a chamada do VAR, né? Ele simula o contato antes de ter o choque do defensor do Palmeiras e ele é expulso por simulação no mesmo estádio. Só não tem o VAR, porque é o segundo amarelo. Uhum. Exato. E aí não tem o VAR, mas ali por uma simulação também absurda, que era o Klaus apitando. Agora eu ia te fazer uma pergunta, Renata, porque, assim, às vezes ocorre, né? A gente tava brincando do tigrinho piscineiro, o jogador, numa questão de tentar cavar, ludibriar o árbitro, né? E acontece, o árbitro cai ali cai no golpe. O maior erro, querendo ou não... O golpe do tigrinho, é isso? O golpe do tigrinho. Isso é perigoso, hein? Vai. Não me complica. Agora, o maior erro, então, acaba se tornando do VAR. Pô, a gente veio de uma semana que em Jacuipense, Bahia, o VAR chamou por causa de um peteleco e o jogador foi expulso. E aí a gente vê um jogo determinante pro Paulista, do VAR não chamando. O maior equívoco é o VAR não chamar, Renato? Eu acho que todos são erros, porque a hora que a gente fala do posicionamento do árbitro é um erro grave, é uma leitura equivocada, ele está longe da jogada. A hora que você vê que ele apita antes e não cumpre o protocolo é um erro grave do árbitro em campo. Mas esses erros poderiam ser, né? Amenizados pelo VAR. E o VAR está lá justamente para interferir em erros claros. E aí é onde eu gosto de falar, alguém aqui acha que isso foi pênalti? Jamais. Não. Jamais. Quando você faz uma enquete, você fala assim... 70%, 80% das pessoas acham que não foi pênalti, não é um erro interpretativo. Você poderia perguntar, levanta a mão, quem acha que não foi pênalti? Todo mundo tomou banho, passou desodorante? Levanta a mão. Os dois. Todo mundo cheiroso. Renata, agora em relação ainda ao VAR. A gente brincou aqui do jurado que dá 10 para todo mundo em samba enredo ruim porque fica com medo. O VAR ficou com medo do Flávio? Que é um cara que não aceita VAR? Eu acho que existe, é não, e pior, existe? Abel, eu acho que existe. A gente tinha muito mais isso no começo do VAR. Lembra que no começo do VAR a gente falava Daronco tinha essa fama. Não tem a personalidade, o VAR não tem a personalidade de chamar o árbitro. Ou o árbitro não tem a personalidade de ir no VAR e manter. Mas, assim, você tem árbitros que eu acho que acabam intimidando mais o VAR, sim. O Flávio é um árbitro que ele gosta muito de decidir no campo e eu acho que isso é correto. Você tem que usar o VAR em último caso. Mas quando eles pedem até o áudio do VAR, eu acho que isso é interessante, o diálogo. Porque o que o Flávio falou pro VAR? Se ele falou assim, eu vi no campo,
tem o toque e pra mim é pênalti. O erro é meu, não se metam. Ah, então um amigo meu, viu, Renata? Um amigo meu que é meio grosseiro diria que é o VAR bundão. É o VAR bunda mole. Eu não falaria isso. Eu sou um cara educado aqui no nosso... Mas um amigo meu diria. Mas que é bundão, é. E assim, eu acho que o VAR, quando a gente tem essas imagens, porque no primeiro tempo, a gente ficou muito com essa imagem só, com um ângulo, né? E aí, no segundo tempo, que eles começaram a passar o segundo ângulo, uma segunda imagem de outra Essa é uma pergunta, câmera. Renata. Não tem outras câmeras, não? Então, tá faltando câmera ou eles não quiseram mostrar mesmo? Eu gostaria dessa resposta também, Eugênio. Eu juro que eu também gostaria dessa resposta. Porque no primeiro tempo foi só uma imagem. Aí, no segundo tempo, você tem mais uma imagem. E uma das coisas que quem trabalha no VAR mais escuta quando vai fazer o curso do VAR é: não se apaixone pela primeira imagem. Ou seja, olhe todas as imagens que você puder. E aí, você tem uma imagem... Muito amor Flávio, na cabine do VAR. Desculpa. Isso, hein? Vai, Renata. Tá Desculpa, voltando, Renata. né? Desculpa, Tá voltando. Renata. Mas aí, a hora que você pega, olha onde o Flávio tá. Se você pega a imagem que eles mostram no segundo tempo, que é o segundo ângulo, você fala, tem contato. Contato não quer dizer que é falta. Existe contato prudente no jogo. Futebol é um esporte de contato. Para mim, o contato aqui é prudente, não é faltoso. Mas você pega meio que um ângulo do Flávio, aí o VAR só vai olhar aquele, vai falar assim, ah, tudo bem, vou entender a opinião dele. Essa imagem por trás que a gente tem, que é a primeira que a gente vê claramente a ação do defensor recolhendo o corpo. Mas eu vou te Entendeu? falar, Como que você não sugere revisão pode achar vários, mostrando essa imagem? Pode achar vários ângulos aí, que em todos você vai ver o Vitor Não. Roque se atirando e o Arboleda não faz nada. Mas o árbitro em campo tem um, e longe. O VAR tem vários. É a hora que você tem que chegar e falar assim, vem aqui, vou te mostrar outros ângulos do lance que você marcou pênalti. Até porque é um jogo de semifinal de campeonato, um gol que pode decidir a classificação de um dos times. Né? Decidiu. Acabou decidindo. Então, eu acho que seria bom que você tivesse um pouco menos de arrogância e viesse dar uma olhada, até que seja para você confirmar a sua percepção. O Flávio... Não sei se ele confirmaria, mas é a hora que precisa atuar. Eu acho que muitas vezes... Tem tanto lance que não é para entrar. Exato. O VAR é uma ferramenta que o conceito inicial... Por que você vai buscar uma ajuda de vídeo para arbitragem? Antes de mais nada, é para dar maior credibilidade à arbitragem. Antes de qualquer coisa, antes de você entrar nos detalhes técnicos e do que foi estabelecido para o VAR. É por quê? Porque as pessoas estavam vendo os lances na televisão, eles não condiziam com as decisões tomadas em campo, e aí houve uma grita geral para vem cá, ajuda que usa a ajuda da televisão. Para parecer... Não, para corrigir erros graves e para parecer mais justo. Sim, para que a lei seja aplicada. Aí você estabelece uma série de critérios, né? O primeiro deles para mim, é o que deveria ser o guia do VAR, né? Mínima interferência, máxima eficiência. Agora, há lances que estão definidos no protocolo que tem a exigência da revisão. O pênalti é um deles. Sim. Então, obrigatoriamente, o cara fez a revisão na cabine. Sim. Ele olhou. E, a não ser deveria ter olhado. E ele não ter chamado o árbitro... ou ter chamado e o árbitro ter dito, não vou ver porque eu já vi no campo. Não, amigo, você vai ver sim, vem aqui e vem dar uma olhada. Vem ver o absurdo que você marcou. Porque ali, acima de tudo, não é a vaidade do árbitro. Ali é a credibilidade da competição. A justiça. E ali você tem a obrigação. Eu acho assim, o VAR tá aí, é uma ferramenta que chegou para ficar, ele não vai embora, ele vai continuar, só que ele precisa ser usado da forma correta, senão não adianta ter. Essa é a questão. Há lances em que você precisa usar a revisão em nome da credibilidade da competição. Não é a vaidade do juiz que eu vou bater no peito e eu assumo. Assume o quê? Ele assume o quê? Agora ele vai responder por o quê? Eu vejo em outras modalidades, basquete, no tênis, enfim. Eu acho que o pessoal está mais habituado. Eu tenho a impressão que o uso está sendo mais bem feito do que no futebol. Mas, enfim, quero te perguntar sobre os áudios. No Campeonato Brasileiro, várias vezes, ou quase todas as rodadas, a CBF, a Confederação Brasileira, a Comissão de Arbitragem, eles disponibilizam áudios de lances polêmicos para a gente saber, para todo mundo, a gente que eu digo é todo mundo, os clubes, a opinião pública, a mídia, os torcedores, saberem
o que foi debatido entre o árbitro de campo e a equipe do vídeo? No Paulistão não tem? Normalmente eles liberam o áudio quando você tem o VAR sugere a revisão. E aí você tem uma, vamos dizer assim, uma decisão diferente daquela do campo. Se o VAR mantém a decisão, normalmente eles não liberam o áudio. Mas aqui eu falo, né, Abel, a gente já falou tantas vezes, é questão de transparência. É interessante a gente até trazer um dado quando a gente fala do árbitro. O Flávio, o ano passado, nós tivemos 2 rodadas assim que foram muitas polêmicas e que vários árbitros foram suspensos. Uma no começo do campeonato e uma no final, que foram 7 árbitros FIFA. O Flávio, ele foi punido nas 2 vezes. Uma foi aquele São Paulo e Fluminense? Ou não? Não. Não, Uma né? foi, acho que, Vitória e Fluminense e o outro foi um jogo do Vasco. Ok. Então, assim, você tem um árbitro que, querendo ou não querendo, só o Não ano me passado... engano, é Vasco e Grêmio, não é? Eu acho que foi, Vasco Primeira e Grêmio. rodada. Logo na primeira rodada, exatamente. O Flávio Decisões absurdas. ele foi punido na primeira rodada e depois, quando teve lá a punição de 7 árbitros, ele também foi punido. Ou seja... Ele é FIFA, né? Ele é FIFA. Continua com moralzão lá. Ele é FIFA. Não, tava outro dia aí apitando o jogo de Libertadores aí também. Eu até fiz o jogo dele na Libertadores aqui na ESPN. E aí você entra numa questão até maior, que a gente estava falando. Eu pergunto para vocês, assim, vocês aqui. Quem vocês colocam para apitar os 2 jogos da final? A arbitragem paulista. O nome que vem pra mim é o Rafael Claus, mas também muita reclamação com ele também, né? E só você tem 2 jogos. O Gil, recentemente, até no jogo contra o Corinthians agora, né? O Gil saiu falando assim, precisa vir a arbitragem de fora. A gente nunca ouviu no Campeonato Paulista, assim... Ô, Renato, eu não sei se aquela você vez, lembra. mas- Acho que você lembra. Você é jovem, mas você lembra. Teve uma vez que eles resolveram, vamos trazer... Trouxeram o argentino, Castrilli. Então. Mas foi uma confusão. vergonha o que aquele cara fez com a portuguesa. Corinthians e Lusa. O professor Celso lembra bem. E fez contra o Corinthians naquele jogo também, que ninguém lembra, que também deu Contra o Corinthians? Sim, senhor. Eu não lembro. Deu um pênalti. Contra o Corinthians? Sim, deu um pênalti que o Evair, ele inventou um pênalti em cima do Evair, é que ficou tão caracterizado aquele negócio que ele inventou no último minuto, que abafou. Mas ele errou, ele é contumaz, ele erra. Na Argentina ele era assim. Mas ele tirava foi, pênalti da cartola. Ele foi chefe lá da comissão de arbitragem na E, Argentina depois. e na decisão daquele campeonato, que foi naquele ano, trouxeram um holandês para apitar Corinthians e São Paulo. Agora, de fora, depende de onde também Agora não traz. seria bom um holandês, hein? Porque, Não, por exemplo, o Daronco seria de fora. Não. O Daronco acaba de vir de uma semifinal Com no Rio problema. Grande do Não Sul. quiseram ele na final do Rio Grande do Sul. Um grande problema. Levaram Então, lá não o é árbitro só de Santa trazer de Catarina, o fora. Ramon Abate Abel. Eu Aí iria. vai importar Eu, pro- por pro exclusão, São Paulo? eu sei que a Edna veio de uma partida muito ruim, mas por exclusão, Edna e Klaus. E eu acho que é o que vai acabar acontecendo, viu, Renato? Edna e Klaus também. Tô Mas com muito professor. por exclusão, porque a Edna vem Edna foi também mal no de um- Corinthians de e um- Santos, foi mal no São do- Paulo do Novo Horizontino. Mas é o que sobra, assim. O Klaus também não vem bem. O Klaus, existe muita polêmica em cima também. Chega o momento da exclusão. O Corinthians não gosta do Klaus, né? Tem essa, não existe essa coisa mais do veto. Antigamente tinha veto Tinha. na Federação Paulista. Sei lá, se fulano não pode porque o Palmeiras Apitar vetou. o jogo do meu time. Vetava, Mas se vetava for o assim, nome. vão ter que buscar também lá, É. lá na Ásia, na Oceania, bem longe. Mas Os caras vão concorda? vetar árbitro argentino, brasileiro. Essa discussão mostra uma crise na arbitragem. E não só brasileira, mas uma crise na arbitragem paulista. Você tem um quadro com 500 árbitros e você não tem quem colocar numa final de campeonato paulista. É uma crise na 500 arbitragem. árbitros? Ah, você tem. A Federação Paulista? Você tem, é gigante. A quantidade de árbitros é gigante. Tem muitas séries você também, né? Tem. Série A1, Você tem muitas Série A2. divisões. A CBF tem em torno disso, de 500 árbitros no seu quadro, juntando árbitros e assistentes, claro. Mas, assim, é uma quantidade enorme, é uma oferta enorme. Havia muito tempo que eu não via um lance ser tão unânime entre todas as torcidas. Eu tava no Instagram dando uma olhada no que o pessoal tava falando e a gente vê muitas páginas de esportes, de humor e tal, postando o lance e, cara, a porcentagem de pessoas que
não ver pênalti nesse lance é esmagadora. É inacreditável que um lance desse tipo, desse nível, um lance tão básico e tão claro, tenha só passado. Ah, passou, foi pênalti, gol e pronto. É inaceitável. É inaceitável. Eu sei que muita gente fala, ah, é choro, não sei o quê. Ok, mas assim, uma coisa é um lance ser interpretativo, uma coisa é o lance ser, pô, duvidoso. Um lance como esse, ele não é duvidoso e ele não é interpretativo. O jogador do Palmeiras se joga na perna do Arboleda, que ainda tenta tirar a perna. O Arboleda tira a perna. E mesmo assim o árbitro dá o pênalti. E o VAR não chama para revisão. Fora o tanto que o Lucas apanhou e o árbitro não puniu os jogadores com cartão amarelo. Teve um lance no primeiro tempo ainda que o Caleri cai no campo reclamando de um tapa. Nem mostraram o lance na revisão. Uma coisa que eu me atentei também, o Rafael Veiga no lance do pênalti, ele tá impedido. Ele tá impedido, ele participa da jogada, ele tá impedido. Ah, mas aí a gente vai cair no conceito. Ah, mas o Rafael participa da jogada antes do pênalti ou depois do pênalti? Tudo bem, mas o Rafael Veiga, ele tá impedido. Antes do árbitro apitar o pênalti, o Rafael Veiga já se projeta pra bola para participar do lance. Impedido. Cara, é um show de horrores. Mais uma vez o São Paulo sendo prejudicado e não é novidade. Não sei se vocês se surpreendem. Eu não me surpreendo com isso. Eu não me surpreendo com o nível de arbitragem brasileira que é ridículo. Muitas vezes eu assisto a Premier League e lá eles são rigorosos até demais. Tem muito lance lá que tipo, eu olho e falo, pô, isso é pênalti. E os caras não dão. Tem muito lance lá assim que é no limite entre vermelho e amarelo. Eu falo, cara, isso aí tá com a cara de vermelho. Os caras não dão. Mas esse tipo de lance lá é amarelo pro jogador que se joga. Eu também não sou a favor do extremo. Pega os árbitros da Premier League e traz aqui que vocês vão aprender aqui com a arbitragem. Os árbitros da Premier League, eles têm o conceito de deixar o jogo seguir mais, do jogo ter mais contato e tal. Mas por muitas vezes eles também cometem erros aos nossos olhos. Se você tem o costume de assistir jogos da Premier League, tem muitos lances lá que pra você, pra mim, é falta. E eles não dão. Então, o que tem que haver aqui no Brasil é, no mínimo, uma padronização da arbitragem. Os caras falaram, isso aqui é falta, isso aqui não é falta, isso aqui é pênalti, isso aqui não é pênalti. O grande problema é que no Brasil, cada um marca o que quer, cada um marca o que acha. Não tem padrão. Lá, pelo menos, tem padrão. Lá, todo mundo não marca quase nada. Lá, pra ser falta, tem que ser falta. Aqui, encostou, caiu, é falta. Lá, não. O Flávio, ele até tentou manter esse tipo de conduta de não vou apitar faltinha. E realmente, eu acho que o jogo tem que ser assim, de não apitar faltinha, de deixar o jogo correr. O jogo tem que ser um jogo corrido. Mas, principalmente no primeiro e no segundo tempo, o Lucas apanhou demais, cara. No segundo tempo, eu acho que ele até apanhou mais. E ele não punia os jogadores do Palmeiras com amarelo. É vergonhoso o que aconteceu ontem. O Caleri disse que vai ter revanche. E com certeza a revanche do São Paulo não vai ser na arbitragem. Esse time do Palmeiras ganhou claramente por conta da arbitragem. O São Paulo conseguiu anular e controlar o Palmeiras. Por mais que o São Paulo não tenha atacado, eu em outros vídeos vou falar em si do jogo e da atuação do São Paulo. Mas o Palmeiras não foi superior de meter bola na trave e sair na cara do Rafael o tempo todo. Os caras chutaram bola de fora da área e acharam um gol de pênalti mal marcado. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu.